Quero começar contigo, meu caro Alexandre Ernest. Pênalti ou o árbitro errou, meu caro Alexandre Ernest? Eu particularmente acho que o árbitro errou, porque é inconclusivo se a bola bate na perna e depois no braço ou direto no braço. Se a bola bater direto no braço, é pênalti. E a gente está aqui para torcer, mas não para distorcer, né? Eu sou colorado, torço para o Internacional, mas a minha obrigação aqui perante vocês que nos assistem, nos donos da bola, é dizer a verdade. Né? Se a bola bateu na perna e depois no braço, não é pênalti. E aí, mais um equívoco do árbitro da partida de ontem. Né? Então, me parece muito claro que, pela imagem mais fechada, que a gente já viu inúmeras vezes, não só nas redes sociais, mas até mesmo na hora do jogo, é muito inconclusivo. Não é possível dizer houve pênalti, porque a bola não se sabe se a bola bate direto ou se a bola resvala na perna do Ener Valencia. Até porque o Ener Valencia, ele não abre os braços assintosamente. Ele faz um movimento de perna junto com o braço. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tirar o braço fora. Na hora que ele vai pegar e vai pular para dominar uma bola. Principalmente a partir do momento que quando tu vai fazer um pulo, os seus braços são o teu motivo de equilíbrio. Então, me parece, pelo menos a minha interpretação, é que não é pênalti essa jogada aí do Ener Valencia. Muito bem. Meu caro Ribeiro Neto, a sua opinião sobre esse lance polêmico que a gente está reproduzindo a exaustão para você, torcedor do Internacional. É aquela história, tá? O torcedor colorado já carimbou o aspecto de roubo. Né? Quem acompanhava o jogo ontem pelo Twitter, especialmente, que é a rede para essa coisa toda, né? Essa coisa que tu atira sem saber o alvo, o Inter foi roubado, o Inter foi assaltado, uma barbaridade que aconteceu. Pois eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Em primeiro lugar, se o Antony, que foi um herói ontem, não tivesse feito cera de 4 minutos, nada disso tinha acontecido. Tinha sim, Ribeiro. Tá? Que cera? Sabe por quê? Porque ele ficou deitado no chão e deu tempo. Olha o tempo que demorou pro VAR chamar o árbitro. Vocês não notaram isso? Ele vai tirar a bola por cima e os dois atacantes vêm nele e batem nele. Deixa eu te falar uma coisa. O VAR é revisar igual. Se ele não... Aqui, ó, O não árbitro tem que autorizar a bola. Ele pode dizer assim, ele ia bater o levanta agora escanteio para e nada... Tu vê, conta quanto... Eu te convido a tu rever. Ribeiro, na hora que o toque pega no braço... demorou pro VAR chamar... Tudo bem, Ribeiro. Na hora que deu tempo de um juiz parar o jogo, atenderem o deixa eu te fazer uma vírgula, por gentileza. Na hora que a bola pega no Ener Valencia, é só tu olhar na imagem, os jogadores do Cruzeiro já estão reclamando. Perfeito. O lance seria revisado com o Antony caído. Demorou 4 minutos. Ok, seria revisado igual. Não seria se a bola... Não, então todo mundo seria a regra. Se o cara bate o escanteio, acabou o lance, O juiz ia mandar segurar, Ribeiro. Tô te falando. Bom, mas tudo bem, esse não é a questão. A questão é o pênalti. Gente, vamos lá. Por mais que isso agrida, vou usar uma figura, tá? As reclamações do Internacional, e eu concordo que o juiz é horrível, que o juiz é caseiro, beleza. Não, tá. foi o que apitou o Grêmio e Corinthians? Esse Eu não juiz sei, aí? o juiz é ruim, tá? O juiz é ruim. Mas, gente, foi pênalti. Foi pênalti. Mas, pelo amor de Deus. O cara, assim, ó, é só tu pegar o comportamento dos zagueiros em lances que vão com a bola. Todo mundo põe o braço para trás, para não estender o corpo. Isso aí já virou automático. O que o Ener Valencia fez foi assumir o risco de ser marcado o pênalti. Ah, Ribeiro, mas é um lance de interpretação. Tem gente que não dá. Perfeito. Não tem critério nenhum a arbitragem. Só que todos são prejudicados e todos são favorecidos pela mesma falta de critério. Então o que eu quero dizer para vocês é que tu pode até reclamar da interpretação do VAR. Mas dizer que isso é roubo, isso aí é paixão cega, velho. Tá? Não é. Roubo não foi. O que não foi roubo. É mesmo depois eu vou falar da expulsão. Tá. Não roubaram nada. Houve uma interpretação. Não, mas a interpretação não atingiu o meu interesse. Beleza, tu pode até achar isso. Agora, que foi roubado, isso aí é uma demasia, é uma paixão cega. Eu acho, Ribeiro. Qualquer pessoa racional não pode cair nessa, né? É que eu acho. Mas é que tem uma coisa. O roubo. Óbvio que não houve. Não Mas houve é que a não é. predisposição da equipe de arbitragem em prejudicar o Internacional. Não, a gente tá levando para um lado do torcedor, né? Mas eu vou ter... Mas o que aconteceu ontem... Não, perfeito, mas o parcial da enquete, 68%. É que, na verdade, que o Inter foi prejudicado. É que, na verdade, se a gente for olhar o lado do torcedor, o torcedor, ele é apaixonado. O torcedor, ele vai gostar quando ganha, ele vai
odiar quando perde, ele vai achar uma questão de roubo da arbitragem ou, por exemplo, alguma coisa condicionada contra o time dele. Isso é normal para mim. A questão principal que eu acho que nós temos que avaliar é o seguinte: o que o Roger falou sobre isso? O Roger fala sobre critério de arbitragem. Interpretação. Interpretação, que é o que tu acabou de dizer. Não há um critério. Não há um critério. Não há um critério na arbitragem brasileira. Não há uma linha de raciocínio. Gente, vamos lá. Não, beleza, eu sei que é óbvio, mas... A gente debate isso há quanto tempo? Mas é que a gente debate isso? Porque Mas a gente vai discutir, desculpa, Ernest, o lance pontual, que é esse pênalti do Valência. Por quê? Porque esse foi o principal lance do jogo. Porque que a arbitragem no Brasil, ela erra sempre. Porque já houve lances semelhantes que não foram marcados. Foi considerado pênalti. Exatamente. Então, isso. A falta de critério, que é a reclamação do Roger, falta de critério, que é a reclamação do Bisol na saída do túnel ao final do jogo, né? Que ele não teve critério. Aí vai entrar, meu caro Bruno Soares, na subjetividade quando a regra fala em interpretação. O problema é a regra. Interpretação. Aqui nós temos 5 pessoas. Aqui já tem uma discussão sobre interpretação desse lance. O que mostra se há interpretação não há roubo. Eu tô fechado contigo. Eu acho que roubo é muito forte. Acho que roubo é muito forte. Mas a gente pode esquecer. A gente pode esquecer essa palavra. Predisposto a prejudicar. A gente pode esquecer essa palavra roubo, porque ela não é falada por um dirigente do Inter. Se ela fosse falada por um dirigente do Inter, eu acho que a gente tinha que debater ela. Aí, se a gente vai ficar debatendo rede social aqui. Aí eu acho complicado. Não, acho que tá certo, Ernest. Agora é o roubo seguinte, tem que tirar, não tá falando de roubo. O lance, eu acho que, na verdade, pra gente debater arbitragem no jogo de ontem, mesmo esse assunto arbitragem, ele precisa ser dividido. O que a gente tá fazendo agora é debater um lance especificamente. Acho que a arbitragem foi ruim, foi caseira, como disse o Ribeiro, tava inseguro. No Brasil é fraca. Ok. Agora, no Brasil, eu concordo. Agora, esse lance... Só para o Paulinho dar uma conferida se esse juiz não é o mesmo que apitou o Grêmio. Não é. Agora, especificamente, este lance que a gente viu aqui reiteradas vezes, tem primeiro uma questão da fase do Valência, né? Porque aquela ali não é uma maneira de dominar a bola. Ele vai com o braço. Eu vou fazer. Exato. Palavra perfeita. Estabanado. Ele vai com o braço e com a mão juntas, assim, ó, na bola. Isso não é maneira. É a fase dele que é péssima. Ele dá azar de estar dentro da área. E a grande dúvida no lance foi: pega ou não pega na perna antes de bater no braço? Isso mudaria tudo. Na imagem mais aproximada, para mim, se é inconclusivo, favorece a defesa. Se é inconclusivo, não dá nada. Mas para mim, na imagem que está perto, mostra que não pega na perna do Valência. Toca no braço direto. Então é pênalti. Para mim, esse lance o árbitro acertou. A arbitragem dele, péssima. Foi mal no jogo. A gente pode debater, Gamba, agora, no teu comando, claro. As outros lances, a expulsão do zagueiro do Inter, a incoerência. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas esse lance para mim foi pênalti, sim. Eu vou te dizer o seguinte, talvez isso não aconteça agora em meio às competições. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil em andamento. Mas já passou da hora da gente discutir o Wilson Luiz Senene. Já passou evidente que sim. Passou da hora. Evidente. Bruno, se a gente for aqui com atenção... Muda o cara e a arbitragem continua muito ruim. Se a gente for fazer com atenção uma pesquisa sobre todas as rodadas do Campeonato Brasileiro até aqui... Todas têm alguma coisa. Toda rodada tem alguma reclamação. E eu entendo que, por vezes, o time chora como justificativa para a torcida. Mas no Brasil, os clubes estão reclamando com razão. Claro, sim. Toda semana chega meia dúzia de reclamação na CBF. Só que a CBF não tem o que fazer. Se a CBF for botar na geladeira todos os árbitros que os clubes questionam, não tem jogo, velho. Não tem jogo. A discussão é maior, né? Tem que mudar a maneira de fazer. Quem é o principal árbitro do Brasil? Não, aí que tá. Quem é o principal árbitro do Brasil? Eu nem sei mais. Não, mas quem é o principal árbitro do Brasil? Talvez o Daronco tem reclamação. Klaus tem reclamação. Wilton Pereira Sampaio tem reclamação. Todos. Mas por isso que eu acho que o debate é maior. Eu acho que assim, a gente mudar o chefe de arbitragem, a gente já mudou. As coisas não deu certo, exato. Eu acho que é uma discussão muito maior. O preparo tem que ser melhor, a maneira de fazer a arbitragem tem que mudar. Mas aí tu muda é muito mais difícil da arbitragem e tu traz alguém com essa mentalidade. Mas vamos lá, a arbitragem não é... É o ideal. A arbitragem não é profissionalizada. Cara, a arbitragem não é profissionalizada. Mas essa discussão no Brasil, ela nunca vai vingar. Mas ainda nós vamos ter. Enquanto for assim... Então nós teremos
for assim, tu pode botar o CNM, o Ribeiro Neto, não vai mudar nada. Assim, a gente tem uma arbitragem que não é profissionalizada, primeira coisa. E segundo, nós temos árbitros, eu vou cuidar o termo, mas que são medrosos para dar certos jogos em certos mandantes. Mas aí eu vou te dizer, tu sabes de onde vem o medo? Do VAR. Não. Tem árbitro que apita com medo do VAR. Tem árbitro que tem medo de tomar decisão no campo ao contrário, e ser corrigido pelo VAR. O Daronco, quando surge o VAR no Brasil, ele deu uma entrevista na ESPN e ele falou, no começo eu tinha receio. Eu tinha medo do VAR, se o VAR ia me chamar, eu tinha perdido a minha autonomia do campo. Não, hoje o VAR é o avalista da incompetência. Como é que tu tem medo de algo que pode vai salvar? te ajudar? Porque o árbitro perdeu a autonomia, Bruno. A autonomia dele ainda, ele vai lá no autonomia. Mas daí é ruindade, Bruno. Mas daí é ruindade. Hoje o VAR é o analista. Bom pra eles. Hoje o VAR é o avalista da incompetência. Porque ele não corrige o erro? Não, porque o árbitro aproveita de que tem uma imagem de vídeo e deixa pro cara lá de cima tomar a rédea do jogo. Não, quando ele olha, ele não tem coragem de sustentar. É isso aí. Sabe por quê? Se o VAR chama, ele já vai condicionado ao erro dele. É isso aí. É isso que acontece. Quando o VAR chama, tu já sabe que é tu já sabe eu já vi. Aí o cara vai condicionado. Não, nós já vimos. Mas aí entra o que o Pedro falou. O cara tem que ter personalidade. Aí que tá. Nós já vimos. O VAR tirou isso. Ele vai olhar o vídeo. Brasil, porque mas ele não é obrigado a atender o que o VAR está dizendo. Mas é o que eu estou dizendo. Ele não é. Mas é o que eu estou te dizendo. O árbitro perdeu a autonomia. Ele perdeu, ele vai pro VAR, ele já vai condicionado. Não, mas ele perde se ele quiser a autonomia. Se ele for um bunda mole, sim. Se ele for um bunda mole, ele Vocês perde estão dando razão pro meu discurso. O que acontece no Brasil, isso é hoje. Mas isso ajuda o árbitro, Não ajuda se ele não tem convicção, Bruno. Mas é o problema dele. Mas é o problema dele. Eu não posso achar que o VAR é um problema. Mas tu entende que se tu vai pro VAR, ele já vai conseguir com o seguinte rótulo. O VAR acerta. O VAR me corrige. Vocês viram que nós saímos de uma análise pontual para uma análise macro? O macro, é isso. Sabe por quê? Porque esta é a verdade. Claro. Então, mais ainda se sublinha de que o Internacional, prejudicaram o Inter. Não é o Inter, são todos os clubes que são prejudicados ou favorecidos pelas decisões da arbitragem, gente. Então, assim, depois nós vamos falar, né? Não dá para esquecer também que o Internacional sofreu essa pressão. Teve jogadores expulsos, beleza. Mas quando estava 11 contra 11, não estava jogando nada. Em seguida a gente vai falar sobre isso. Nada! Entendeu? Que era a nossa preocupação em relação ao desempenho anterior. Então, não dá para mascarar tudo, sabe? E outra, não dá para terceirizar. Os clubes todos eles são iguais, eles são previsíveis, entendeu? Se tu tiver uma ferramenta para mascarar algum problema que é teu, tu usa, porque aí vai todo mundo para aquele lado aí esquece o essencial, que é a produção dentro de campo. Eu sei, aqui, sabe? Que é daqui a pouco a irresponsabilidade do seu Rojo com o cartão amarelo e daquele jeito contra o jogador do Cruzeiro, entendeu? É um jeito que está banado que o Valência vai pra bola. Quer dizer, e isso não se fala. Por quê? Porque é mais confortável. A arbitragem, que barbaridade. E essa normativa, a normativa não foi pro Inter, foi pra todos os clubes. Mas a gente não pode deixar de dizer que essa normativa foi contra o Inter. 3 horas antes do jogo só tem uma palavra. Várzea. É várzea. 3 horas antes do jogo é várzea. É várzea, mas não foi contra o Inter. O que tu não tá entendendo, Ribeiro? Ribeiro, o que tu não tá entendendo? Mas eu não tô Ribeiro, não é que é o contra o Inter. Tá no pacote da reclamação. Não é contra, mas prejudicou. Sabe contra quem foi a normativa? Vou te dar um exemplo. Deu azar, então. Tu sabe contra porque quem? o árbitro aplicou ela errado. Prejudicou o Inter no jogo. Como assim aplicou errado? Aplicou errado, porque o Matheus Pereira deveria ter tomado cartão, também não tomou. Beleza, isso aí Só os jogadores do Inter tomaram cartão. Mas como só os jogadores do Inter? Sim. Assim, os caras falaram assim, botaram no scout. Tudo que é falta era cartão amarelo. Não é verdade. Sim. Não é verdade, sabe por quê? Porque vocês não têm memória. Uma das reclamações botaram no scout o número de faltas do Cruzeiro e o número de faltas do Inter, tá? Por que o Inter teve muito mais amarelo que juiz? 4 cartões do Inter foi uma reclamação, velho. Vamos lá. Não tem nada a ver com a falta. Não era reclamação que a arbitragem era horrível. Antes da normativa, eu tô sozinho nesse discurso há muitos anos, não é porque eu tô nos donos da bola, mas eu já falo isso há muitos anos, quem me acompanha sabe disso. É impressionante que em determinados lances capitais contra a dupla Grenal, acontece isso. Teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, coisa nenhuma. Agora Belo Horizonte também está sendo
beneficiado. Cara, Minas Grêmio Gerais Inter, está sendo cara, beneficiado. Grêmio e Inter, eu não vou Grêmio participar. e O árbitro, se ferram o árbitro de sempre. ontem. Não. O árbitro Sempre. é fraco. Pedro, eu concordo contigo, tá? Sempre, cara. O árbitro de ontem. Para com o essa árbitro teoria da Sempre. conspiração. Não é teoria da conspiração, Nós, os é coitadinhos. fato. Não, né? O Rio Grande do não, Sul, não. coitadinho. É fato. O Rio Grande do Sul É está fato. perdendo para o futebol Não, de Minas desculpa, Gerais. é fato. Não, É não, fato, não, Pedro, eu até é não- fraca a arbitragem. É fraca. em lances capitais É contra fraca. Inter e Grêmio, É sempre fraca. a arbitragem é fraca. A minha tese é até um pouquinho diferente. Eu não sei se é contra a Ó. dupla Grenal. Eu acho que Corinthians e Flamengo têm arbitragem própria. eu não vou assim, entrar nessa. quando precisam, né? Eu não Não é vou entrar sempre, nessa. é só quando é decisivo o O jogo. ponto para mim sobre a normativa, voltando para a normativa, é o seguinte: o Inter e todos os clubes, creio eu, recebeu a normativa 3 horas antes do jogo. Logo, o Cruzeiro também foi Sim. prejudicado, certo? Embora o Cruzeiro, no jogo, em tese, na visão do Ernst, foi beneficiado por um pênalti que para ele não foi. Mas vamos além. Se a equipe de arbitragem recebeu a normativa 3 horas antes, escancar ainda mais a várzea. Foi o que o Bisol falou. O que o Bisol diz é que talvez não tenha chegado para a arbitragem, porque ele não aplicou a normativa Isso. no campo de jogo. Isso. E assim, E aí? não tem a ver só com a E normativa. aí é que ele Como é que, prejudicou o Inter. como é que Não quem tem. aplica a regra recebe, Ribeiro, a normativa 3 horas antes? Não tem só a ver eu, com a Como é que normativa. quem aplica a Eu que não regra... abro o meu e-mail Não durante tem o só dia a ver com a inteiro. normativa. Tem, olha só. Eu não tô- Tu vai mandar para a equipe do jogo, Cara, tu liga pro cara, né? Me ouve uma coisa, tá? Não tem só a ver com a normativa. Tem a ver com o seguinte. Cara, o jogo é um contexto. O jogo é um contexto. O Roger mesmo falou isso na coletiva. Olha só, eu chego e digo para os meus atletas, esse árbitro aqui ele tem uma característica, ele não dá qualquer falta, ele dá cartão amarelo. O Roger sabia a média de cartões Ele falou sobre na isso. história do cara apitando. O Roger disse na coletiva que esse árbitro usa o cartão como arma. Isso como arma. perfeito. Como arma. Esse Foi é o que ele fez. Esse é o grande problema. Isso O aí- grande problema isso não é está na estudar, né? normativa. Isso aí também é estudar arbitragem, né? Claro, o grande Mérito do Roger. negócio é o Mostra que não é um jogo como um neófito, todo. É. O jogo como um todo foi prejudicado, porque o árbitro foi caseiro, o árbitro picotou o jogo, o árbitro tirou o Inter diversas vezes da partida, porque a partir do momento que tu começa a colocar falta aqui, falta ali, cartãozinho amarelo, tu vai tirando o cara do jogo, tu vai fazendo com que o mental, tu começa a ficar irritado com o jogo. Tu prejudicou o jogo. O árbitro prejudica Com a normativa. partida. Porque a normativa diz que o jogador que não é capitão, ele não pode reclamar, senão ele vai tomar cartão. Justamente num jogo que o árbitro dá cartão por tudo. E o que o Inter Ele fez? não consegue segurar o jogo E o na que o palavra, Inter no fez? comando. Ele tem que dar E o que cartão. o Inter fez? O Inter ludibriou a O Inter regra. pegou e trocou Encontrou uma 3 saída. vezes de braçadeira. Mas e tinha que fazer isso mesmo, né? fez É um bem? absurdo. Fez bem, é um né? absurdo Mas tenho certeza que já para a próxima rodada vão criar uma nova regra óbvio. para que isso não Vai vir aconteça. uma O Inter normativa. teve 3 cartões ontem, Então, velho. Vai E vir pra a tu ver que é normativa tão que não absurdo, pode que não mudar. pode, que não Não, pode não, mudar não, cartão. não, não. Houve essa. Olha só. Fábio, já pode vir pra cá, Fábio, por favor. É tão absurdo que o Inter encontrou uma brecha Isso. na normativa para não tomar cartão amarelo. Ernest, a normativa com essa brecha, tudo bem, Fábio? Já será revogada. Não, e aí é Com mais, esse ou seja, adendo é mais sobre a absurdo questão ainda. dos capitães. É Mas eu não mais tenho absurdo nenhuma ainda. dúvida. A arbitragem Porque é o ruim Inter não e a pode normativa fazer. também. O Inter não pode fazer 11 faltas e tomar 8 cartões amarelos. Ernest, O Inter não. que é, Bruno? Mas são 4 por reclamação. 4 por reclamação. Não interessa. Não interessa. A verdade é que a arbitragem é ruim e a normativa também. Claro, E aí o cara, vira uma Amanhã, o cara que amanhã a normativa vai ser revogada. o cara que tem que pegar, e ficar distribuindo cartão amarelo num jogo pra segurar um jogo, além de um bunda mole, é muito, mas muito incompetente. Muito incompetente. E o árbitro de ontem, além de bunda mole, foi incompetente. Meu Deus do céu.